Hebreus capítulo 4, versículo 12. Como hoje nós estamos aqui relembrando, comemorando e celebrando a Deus pelo dia da Bíblia, a mensagem desta noite será neste sentido de falarmos sobre a palavra de Deus. O tema da mensagem é esta: a palavra de Deus. Hebreus 4:12, os irmãos que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Feche os seus olhos comigo, oremos ao Senhor. Pai, mais uma vez a Tua palavra foi lida. Todas as vezes que nós lemos a Tua palavra, nós temos a convicção e a certeza, conforme já está registrado lá no livro de Isaías, ela não voltará para Ti, sem antes fazer aquilo que é a Tua vontade, aquilo que Te apraz. Ela não volta para Ti vazia. E nesta noite, em confirmação a isto, o texto, o versículo que nós lemos, também vai de encontro a esta declaração, pois a Tua palavra é viva, é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ó Deus, só a Tua palavra penetra o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Só a Tua palavra nos traz o discernimento que precisamos. Nós Te louvamos pela Tua palavra poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse versículo é um versículo que fala muito ao meu coração, porque define muito bem o que é a palavra de Deus. É importante nós notarmos que existem sim muitas pessoas aí duvidando da palavra de Deus, muitas pessoas que duvidam, que o termo mais usado é Bíblia, né? Muitas pessoas duvidam da Bíblia, dizendo: foi escrita por homens, foi escrita por pessoas. Uma vez uma pessoa disse assim: foi escrita por alguém que come arroz e feijão igual a mim. E são colocações como essas e outras mais piores ainda, ou mais profundas do que essa, que coloca nesses corações, e essas pessoas declaram que a Bíblia então não tem autoridade. Bom, a primeira pergunta que eu faço a essas pessoas, já fiz várias vezes, de fato você então não crê em nada? Ela fala: não, eu creio, e fala lá a fé que ela tem, a seita que ela vai, a igreja que ela vai, a religião que ela segue, qualquer coisa assim. E eu digo para ele ou para ela, já disse muitas vezes: e lá não tem livros que vocês leem? Tem, nossa, tem. Então, esses livros, por certo, também foram escritos por homens que comem arroz e feijão como eu. Aí a pessoa fica sem resposta e tal, e quer dizer que é diferente? Não é diferente. E na realidade, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é, de todas as formas, seguida, preste atenção, e perseguida. Tem um time aí, que eu não vou citar o nome, que os seus torcedores dizem que ou todo mundo torce para ele ou é contra ele. É assim também com relação à Bíblia. As pessoas ou seguem ou perseguem. Já perceberam isso? Ou seguem ou perseguem. Mas uma outra coisa interessante, até para esses que perseguem, dizem: não, eu não creio na Bíblia, não, a Bíblia não é o livro de inspiração, inspirado por Deus, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Interessante, curioso, é que suas seitas vivem em volta da Bíblia. Tem até uma seita aí que lançou um livro, segundo o seu fundador, mas baseado na Bíblia. Outras seitas pegam a Bíblia, colocam de lado, mas tem os seus livros paralelos à Bíblia, e muitas vezes citando: olha, está na Bíblia que aconteceria, de que a palavra de Deus viria por assim, por assado, e por isso tem o nosso livro. Quer dizer, eles dizem não crer na Bíblia, mas eles usam a Bíblia. Você não acha isso curioso? Você não acha isso interessante?
É que na verdade o ser humano, que a própria palavra de Deus já define assim, estão mortos em seus delitos e pecados. Número 1. Número 2, o príncipe desse século cegou o entendimento dessas pessoas para que não respondesse sobre elas a glória de Deus. Então o que na verdade essas pessoas, ao declararem tudo isso que eu disse e muito mais, elas estão neste momento cegas, e elas, por causa do pecado, mortas como estão no pecado, não conseguem ouvir a voz de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, o mesmo que inspirou estes homens, pois a própria palavra diz a respeito dela, que profecia alguma foi produzida por vontade humana, mas antes inspirados por Deus, pelo seu Espírito, é que eles escreveram o que aqui está. E esse mesmo Espírito convencerá este homem, esta mulher, um dia, de que a palavra de Deus é poderosa. Jesus Cristo foi declarado por João como a palavra, a própria palavra. Diz lá em João o quê? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando uma pessoa também diz que a palavra de Deus, a Bíblia, não é verdadeira, está dizendo que também Jesus não é, porque Ele é a palavra viva, Ele é o pão vivo, Ele é a água viva, Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus por esta palavra, que nos norteia, que nos dá direção, por esta palavra que também nos ensina o que se pode e não pode fazer. E mesmo quando ela diz que algo pode ser feito, ou que algo pode ser realizado, ou que se pode ter algumas ações e atitudes, ela sempre nos chama a atenção a uma responsabilidade maior, a fim de que não façamos exatamente o que nós queremos, mas que façamos tudo conforme a vontade do Senhor. Tem um texto lá que vai dizer que o jovem pode desfrutar da sua vida, ele pode conhecer as paixões da juventude. No entanto, ele não pode se esquecer que de tudo um dia ele dará conta, e ele será julgado. Então a palavra de Deus, ela, em muitos aspectos, parece que ela não é restritiva, mas ela induz, ou ela é instrutiva, quando ela diz: tome cuidado com a forma com que você faz. Eu vou entrar um pouquinho na questão da bebida aqui, que as pessoas dizem: está vendo, a Bíblia fala que pode, ao dizer que é lícito. A Bíblia fala que pode, ou não, a Bíblia não diz que não pode, melhor dizendo, porque fala lá que aquele que se embriaga é que não herdará o reino dos céus. Mas Gálatas 5 fala que aquele que bebe constantemente, o ato de bebedice, que é o ato de beber constantemente, também está cumprindo com a obra da carne, realizando a obra da carne, e estes não herdarão o reino dos céus. Mas eu não vou nem ficar só nisso. As pessoas pegam certos textos e não olham para o mais profundo que o texto nos ensina, e vai fazendo. E o fato é que hoje, em muitas mesas de pessoas que dizem serem cristãs, que servem a Cristo, está aí o Facebook fofoqueiro para dizer: não tem mais nenhum almoço sem uma cerveja, sem um vinho, sem não sei o que, sem uma champanhe. Chega agora o final do ano, começa a dar aquela coceira em alguns, que é fim de ano, é final de ano, é o tempo que você precisa consagrar a sua vida a Deus, lembrar-se que Jesus nasceu, e ainda lembrar que Ele te deu um ano de bênçãos, e aquilo que ainda não foi concretizado, Ele tem para você no próximo ano, e você deveria, meu irmão e minha irmã, se consagrar ainda mais, e não entrar para esse vulto, para esses prazeres, ou para essas coisas que o mundo tenta oferecer exatamente nesse período do ano, e querendo dizer para você: mas a Bíblia não fala nada contra. Então, lá em 1 Coríntios 6, 12 e 13, não precisa abrir, o apóstolo Paulo fala que as coisas, ou todas as coisas, realmente me são lícitas, mas nem todas convêm. Ela não é restritiva, mas ela é instrutiva agora, porque ela diz: tudo pode, tudo me é lícito. Agora vem a instrução: mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, não foi restritivo de novo, mas vem a instrução:
mas eu não posso deixar-me ser dominado por nenhuma delas. Aí você começa a apurar, a peneirar tantas coisas que a gente precisa todos os dias nos policiarmos, todos os dias nós precisamos olhar para o que a gente tem falado, para o que a gente tem feito, para o que a gente tem pensado, para o que a gente tem olhado, para o que a gente tem ouvido e não liga mais. Conta uma piada brava, suja, torpe, que a palavra de Deus diz que também é algo terrível e pode levar alguém para o inferno, e você às vezes já ouve, já não, não liga. A palavra vai sempre nos instruir a termos uma vida íntegra, santa, consagrada a Deus, que teme de fato ao Senhor. Não é temor de medo, mas é temor de respeito, de amor, de dedicação, de uma vida entregue a Ele. Eu não me vejo mais, eu tenho certeza que os irmãos e as irmãs não se veem mais longe do Senhor, longe desses braços. Então nós precisamos encarar o que a palavra diz. Esta palavra é para nós direção. Salmos 119, 105 diz assim. Hoje me veio à mente, quando eu estava separando esse texto, uma Bíblia pequena que eu tinha, de zíper, capa marrom, e tinha um pezinho, um adesivo, formato de um pezinho colado na capa da minha Bíblia, e que dizia lá o que estava escrito, melhor dizendo, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Todo mundo sabe esse versículo. Mas de fato, a palavra de Deus é que tem iluminado o seu caminho? De fato, a palavra de Deus, por ser a luz, a lâmpada para os teus pés, e pés nos lembra direção, caminhar, andar na direção certa. Você tem andado na direção certa? Ou ainda os vícios têm sido a lâmpada para os teus pés? Ou ainda os lugares que você frequenta têm sido a lâmpada para os teus pés? São eles que têm ditado a regra da sua vida? Não, é a palavra de Deus que precisa ditar a regra das nossas vidas. A palavra de Deus também diz a respeito dela, lá em Provérbios 4, 22. Eu gosto muito desse versículo. Provérbios 4, 22. Na verdade, eu vou começar lendo a partir do versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus, as palavras que nós aprendemos por esta palavra, que é a palavra de Deus, os ensinamentos que estão nesta palavra, que nós não podemos apartar dos nossos olhos, não podemos deixar de guardá-los no mais íntimo do nosso coração. Tudo isso reflete para nós o que está em 4:22, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. É uma promessa de que quem atenta às palavras, de que quem inclina os seus ouvidos aos ensinamentos do Senhor, terá uma vida sadia, terá uma vida próspera, porque a prosperidade que estão falando aí fora, é o mínimo da prosperidade que Deus pode te dar. Você pode muito bem, como a própria palavra diz, viver com um pouco numa casa de paz, enquanto tem muitas pessoas com muito vivendo num lar de discórdia, de separação. E o que adianta isso? Mas aquele que tem a palavra de Deus como sua única regra de fé e prática, aquele que tem a palavra de Deus como norte para a sua vida, encontra a prosperidade que o mundo não pode dar, e muito menos o dinheiro, que é a paz que excede todo entendimento. Meus irmãos, em concordância ao texto que nós lemos hoje, Isaías 55:11, o Senhor diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca,
não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quando a palavra de Deus é lida e é explanada e é meditada, e nós falamos aqui da palavra de Deus, você hoje como ouvinte, mas você também fala da palavra de Deus, você torna-se a própria boca de Deus, e a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Quando você fala do amor de Jesus para alguém, quando você prega esta palavra, quando você declara a palavra de Deus às pessoas, você está realmente fazendo cumprir, e Deus está fazendo cumprir na sua vida e na minha vida o que está aqui. Esta palavra falada, declarada, anunciada, não voltará para ele vazia. Você sai de lá às vezes frustrado, pensando: falei, preguei, falei do amor de Jesus, falei da salvação, e essa pessoa não reagiu. Mas a palavra que nós acabamos de ler diz que ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Um dia frutificará. Um dia, antes de frutificar, um dia germinará, e depois crescerá e frutificará para a honra e glória do Senhor. Então nunca deixe, nunca pare, não pare, jamais pare de anunciar a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. E voltando para o versículo base da mensagem desta noite, esta palavra é viva, porque ela reflete o caráter verdadeiro do próprio Deus, por isso ela é viva. Viva. Nós temos um Deus vivo, então a sua palavra é viva. Nós não estamos baseados numa palavra de um Deus morto, ou de alguém que existiu, que passou por esse mundo, deu até bons exemplos, viveu uma vida boa em termos de exemplo, mas que agora só deixou seus escritos. Não, a palavra que eu e você meditamos e vivemos por ela e nela, reflete o caráter de Deus, por isso ela é viva como Deus é vivo. E esta palavra, ela é eficaz, ela explode dentro de nós em atividade. Não tem como alguém que tem contato com essa palavra e que diz viver por esta palavra, e que diz viver esta palavra, não ter uma vida ativa na presença de Deus, e que mude, inclusive que influencie, inclusive o mundo em que vive, ou ao redor de onde vive. Porque a palavra que age em nós, ela é eficaz. Ela é eficaz também porque ela nos desafia a vivermos de fato como ela exige. E todos os dias tem um desafio novo para mim, para você, para nós vivermos melhor e vivermos mais a palavra de Deus. E o que eu ganho com isso, pastor? Bom, quem vive a palavra de Deus, é claro que teve uma experiência com Cristo, porque não tem como uma coisa ser separada da outra. Vem alguém e fala: eu não creio em Jesus não, mas eu creio na Bíblia. Ou vem alguém e fala: não, eu não creio em Jesus, mas eu creio na Bíblia. Não tem como. E aquele que nasceu de novo, agora começa a viver a palavra de Deus, o que você ganha com isso? Primeira coisa que você já ganhou ao entregar a sua vida a Jesus, é salvação e segurança de vida eterna. Mas enquanto vivermos neste mundo, vivermos por esta palavra, nesta palavra, desta palavra, acabei de ler em Provérbios, trará para nós saúde. Pastor, mas tem irmãos e irmãs doentes, mas essa saúde é a saúde que começa pelo Espírito. E aliás, você pode ver na palavra de Deus que homens e mulheres que ficaram enfermos, terminaram os seus dias doentes, porque isso é uma questão natural, mas não abriram mão de louvar a Deus, não abriram mão de exaltar ao Senhor enquanto viveram. E isso pode ir para outras áreas também. Quem tem uma saúde espiritual realmente em ordem, tem saúde emocional.
tem saúde também física, porque crê no Deus que abençoa. Crê no Deus que abençoa. Crê no Deus que pode todas as coisas. E este também entende os desígnios ou a vontade de Deus, porque vive segundo a sua palavra. Esta palavra também foi dita aqui, que é uma espada, mais cortante, na verdade, do que qualquer espada de dois gumes. E a espada que se referencia aqui, não é a espada no sentido de guerra, como lá em Efésios 6,17, que faz parte da armadura de Deus, e que é a espada exatamente para enfrentar o mal e os dias maus. Mas essa espada aqui é a que penetra o meu coração, o seu coração, é a espada que ao penetrar, critica o que nós estamos fazendo e vivendo. Por isso que ela é cortante, porque ela vai mostrando claramente quem somos e o que estamos fazendo. E ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, porque ela corta o que nada pode cortar e chegar até a esta profundidade, que é da alma e do espírito, e que separa juntas e medulas, e que nos traz discernimento, e que nos mostra exatamente o que nós precisamos fazer. A palavra de Deus, como essa espada penetrante, ela penetra no emocional e no espiritual, onde até no emocional a ciência humana tenta chegar, mas nem sempre consegue resolver. Alguém totalmente entregue ao Senhor e à sua palavra consegue ter saúde emocional, porque antes de tudo tem a saúde espiritual, e esta vai curando a pessoa toda, de dentro para fora. A palavra de Deus, ela é apta para discernir. Ela vai nos mostrar, e agora, conforme aproxima-se mais aquele dia, a volta de Jesus, é aí que nós precisaremos mais ainda de discernimento, né, irmãos? E a palavra de Deus, ela é apta para discernir o que está certo e o que está errado. Mas a palavra de Deus também é apta para discernir, como diz aqui, os pensamentos e os propósitos do nosso coração. O homem, diante desta palavra, ele está totalmente codificado. Perante a verdade da palavra, este homem não tem nada que ele possa encobrir do Senhor. Nada. E o versículo 13, que nós não lemos ainda, de Hebreus 4, diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, pela palavra de Deus, frente a esta verdade, eu e você estamos totalmente descobertos. Não há nada que eu e você venhamos a fazer que a palavra não tenha algo para ensinar, seja no sentido de nos corrigir, ou seja no sentido de nos apoiar, dizendo: é isso mesmo, faça, ou então não faça. Não tem como nós fugirmos desta realidade. Esta palavra, ela tem um potencial. Por ser viva, concede vida. Por ser eficaz, ela transforma também o ouvinte e o praticante desta palavra. A palavra, ela julga todos os nossos valores. Está aí uma palavrinha que todo mundo tem medo hoje: julgar. Julgar, julgamento, tal. Um dia eu vou trazer uma palavra sobre isso. Mas olha só, a palavra de Deus julga. Quem julga é só Deus. Então pronto, você já assinou embaixo. Se só Deus julga,
a sua palavra, que é a palavra de Deus, julgará. A palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. E eu e você, nós precisamos prestar atenção nesta verdade. A mesma palavra que nos apresenta a salvação, a mesma palavra que salva, é a palavra que naquele dia condenará os desobedientes. Então vamos aproveitar o bom momento que nós estamos vivendo. Como nós estamos vivos, há esperança de mudança. Você hoje pode fazer um compromisso com o Senhor Jesus, e um compromisso de fato, viver a sua palavra. Eu já entreguei minha vida a Jesus, pastor, mas eu tenho essas dificuldades ainda. Tem coisa na Bíblia que eu acho que é para aquele tempo, que não adianta aplicar para agora. Irmão, se eu fosse aqui hoje falar tudo que a Bíblia alcança, o foco de ampliação da Bíblia, a gente teria que ficar aqui muitos dias. Mas as pessoas hoje leem a palavra de Deus e elas querem de uma forma ou outra não aplicar a sua vida à palavra de Deus e dizer: Senhor, transforma a minha vida pela sua palavra. Mas elas têm, muitas pessoas têm, eu queria usar um termo aqui, eu vou usar outro, a cara de pau, de achar que a Bíblia vai mudar por causa delas. Elas querem continuar no erro e dizendo: não, Deus é amor. Ou é. Mas não está olhando, ou não está observando, ou não está de fato meditando nessa palavra verdadeiramente, profundamente e com sinceridade. Esta palavra transforma, irmão. Esta palavra transforma, minha irmã. E a gente não pode ficar o resto da vida com as mesmas desculpas de que não é possível mudar aqui, ou ali, ou naquilo. Esta palavra é transformadora. Se ela reflete o caráter verdadeiro do próprio Deus, então nós encontramos nela, sim, um exemplo de como podemos seguir e vivermos melhor. E o versículo 11 de Hebreus 4, que na verdade deveria pela ordem dos versículos ser lido primeiro, mas eu quero ler por último, porque diz assim esse versículo: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você hoje, que se nós não nos esforçarmos em obedecer ao Senhor, não entraremos naquele descanso. O pastor, o senhor está querendo trazer aquela doutrina de salvação, se perde, se não perde. Não, não é essa doutrina que eu estou dizendo. É porque a palavra de Deus diz que já existe mesmo os filhos da desobediência. E inclusive eles podem estar, ou pode ser que estejam, aí sentados entre vocês, entre nós. Que são pessoas de mente cauterizada, que nunca cede, nunca obedece, nunca quer viver uma vida íntegra, nunca quer andar segundo o propósito de Deus, embora o conheçam e conheçam a sua palavra. São filhos da desobediência. É para esses que esse versículo está falando. Eles não se esforçam em obedecer, por serem filhos da desobediência, por talvez só frequentarem a igreja, mas não ter transformação de vida, por talvez serem simpatizantes do Evangelho, mas não transformados por este Evangelho, por serem convencidos que Jesus um dia entrou na vida deles, mas não de fato convertidos a Jesus Cristo, e ao seu Evangelho e à sua palavra.
estes não alcançarão o descanso. Não alcançarão. Uma outra coisa que o mundo aí fora está batendo, debatendo, esperneando e podem fazer, até tentando tirar a autoridade da Bíblia, da palavra de Deus, falando sobre contextualização e tempo, e não sei o que, isso era para aquele tempo, não é para agora, não podia fazer ali, mas agora pode. Bom, vai longe essa conversa, vai longe esse discurso, mas eu quero terminar essa palavra dizendo: glória a Deus por mim, por você, por cada um de nós que cremos no Senhor Jesus e na sua palavra, amém, igreja? Porque crendo ou não crendo na palavra de Deus, é ela que dará a última palavra, porque Jesus disse: céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Não passarão. Ele veio a esse mundo, cantamos aqui hoje 2 músicas confirmando isso, ou falando disso. Ele veio a esse mundo, ele se entregou, ele se humilhou, foi humilhado, apanhou, foi crucificado, para nos dar salvação e vida eterna, e nos dar uma vida melhor aqui na terra. Aí a pessoa não aceita, ou a pessoa aceita, mas quer viver de qualquer jeito. A pessoa pega essa palavra aqui, começa a mudar, e começa a pôr coisinha, e começa a acrescentar, começa também a tirar, na maioria das vezes tiram, pegam a criação do Senhor Jesus, pegam a criação do Senhor, pegam a criação de Deus, e começam a deturpar essa criação, como estamos vendo aí, essas questões absurdas da ideologia de gênero, e acham que vão ficar por isso mesmo. Pastor, isso é uma ameaça? Há tempo de que isso se transforme em bênção. É só levantar sua mão para Jesus, é só deixar de fazer o que você quer fazer e andar segundo a sua palavra, que essa palavra que eu acabei de falar não é para você. Feche os seus olhos e se coloque diante do Senhor agora.